Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais. O Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Envie perguntas aos nossos entrevistados, participe, sua interação é bem legal. 973350038, 973350038, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, hoje é quinta-feira, e o nosso espaço aqui voltado, você sabe, para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer, então, os nossos convidados, nossas convidadas de hoje para essa conversa. Eu também vou apresentar aqui o Marcos Machado Ferreira, farmacêutico bioquímico, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Mauro, aos demais colegas aí presentes, aos participantes, né? É um prazer estar aqui com vocês e também poder colaborar aí com os assuntos importantes, né? Para a sociedade no geral. Então, fico à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela presença aqui com a gente. As declarações do hacker Walter Delgatti Neto, feitas à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, colocaram a deputada federal Carla Zambelli na mira da Polícia Federal ontem. O Walter Delgatti, no mês de junho, ele contou lá para a Procuradoria-Geral da República, para a Polícia Federal, que a deputada Carla Zambelli se aproximou dele em setembro de 2022, em meio ao período eleitoral, porque queria que ele invadisse uma urna eletrônica, ou invadisse a urna eletrônica, ou qualquer sistema da justiça, para demonstrar a fragilidade do sistema judicial pátrio. O hacker foi preso ontem, também implicou o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem diz ter se encontrado no Palácio da Alvorada. E, segundo ele, o Walter Delgatti, o então presidente Jair Bolsonaro, teria perguntado se, munido do código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. O Marcos também vai dar a opinião dele. Marcos Machado, seu entendimento sobre esse tema. Mauro, muito obrigado. Eu acho esse tema, Mauro, de uma importância gigantesca para o país, sabe? O que está sendo colocado aqui, esse assunto, a Kátia falou, deu a opinião agora, né, colocou o assunto para nós, não é uma questão simples, não. O que foi feito, na realidade, nos últimos 4 anos, foi uma campanha enorme para desacreditar todo o sistema político e também das instituições em geral, né? Então, não foi uma campanha apenas contra as urnas eletrônicas. Foi uma campanha contra o sistema judiciário, contra o sistema político, contra várias coisas que propiciaram, como comentou a professora Roseli, a possibilidade de questionamentos, inclusive da legislação geral, como se não houvesse lei no país. Ao ponto da Carla Zambelli sacar uma arma e sair correndo atrás de pessoas no meio da rua. Ou seja, foi o descrédito total das instituições e da legislação pertinente, vigente no país. Ou seja, não tem lei, eu faço o que eu quero. Essa era a sensação que passavam muitas das pessoas que compuseram, me desculpe, é um assunto espinhoso, mas tem que ser colocado, muitas pessoas que compuseram o governo passado e também a sua rede de apoio, sejam políticas e outros, eles tratavam as coisas como se não houvesse lei. A cena da Carla Zambelli correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo, acho que caracteriza tudo isso, ou seja, eu faço o que eu quiser porque não tem lei no país. E essa situação atual da Carla Zambelli é só mais um complemento de toda essa questão que nós vivemos nos últimos anos. Se reunir com um hacker não é crime. Agora, pedir para ele acessar, de fato, o sistema das urnas eleitorais era uma tentativa de desacreditar, na verdade, todo o processo eleitoral e fazer com que isso fosse ridicularizado e, de certa forma, desacreditado pelo país e a continuidade do governo anterior. E a invasão do CNJ é crime mesmo, sabe? É uma coisa extremamente grave, ou seja, eu concordo com a Kátia que o sistema talvez precise ser mais seguro, mas isso não significa que quem possa invadir e fazer um absurdo desse
de colocar uma ordem contra um juiz da Suprema Corte. Então, é preciso, sim, investigar, evidentemente que o processo é criminal e precisa de investigação, mas é preciso punição para que isso não se repita nos próximos anos, seja de esquerda, seja de direita. Se o governo atual cometer isso também, que sejam presos, mas que a gente consiga preservar o direito à democracia, e não só a democracia, mas todas as instituições constituídas no país. Isso foi muito grave, e eu espero que ela ou qualquer outro que esteja envolvido possam pagar por isso, sim. Meio-dia. As farmácias já podem realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas de sangue, urina, fezes e secreções. Agora, qual é a diferença desses testes, entre esses testes, né, que incluem desde dengue até um chamado exame do coração, check-up completo? A diferença entre isso e os exames laboratoriais. São testes rápidos, de triagem, com resultado visual, baseados numa amostragem primária, feita com a coleta de uma gota de sangue, ou uma amostra de saliva, ou de fluidos nasais, e buscam aquela primeira informação sobre uma condição ou doença. Ou seja, é um primeiro passo você passar pela farmácia para poder fazer esse exame, identificar algo e depois procurar ajuda médica se necessário. Não é isso, Marcos? Isso mesmo, Mauro. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela de fato promulgou a RDC 786, que permite às farmácias realizarem exames e com isso você dá um maior acesso à população para poder realizar esses exames. Eu costumo dizer que em vários locais, você muitas vezes, não, em vários bairros, e isso em municípios diversos do país, você pode até não encontrar uma unidade básica de saúde, mas farmácia existe naquele local, e isso, claro, que capilariza mais e dá a possibilidade da realização de exames. Eu só gostaria, Mauro, de corrigir uma informação que eu acho importante. As farmácias não podem realizar exames de urina, nenhuma análise na urina e nem em fezes, somente realmente em gotas de sangue e material fluido, como secreções nasais e orofaringe, para determinados exames. São amostras primárias e também não pode trabalhar essas amostras lá. Mas isso dá acesso aos pacientes a diversos exames que talvez ele tivesse dificuldade para poder conseguir num laboratório ou até mesmo na unidade básica de saúde, devido à grande fila que vai ter, que sempre tem na unidade básica. Infelizmente, é uma situação real. Existe a possibilidade de fazer esses 47 exames, entre eles glicose, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, que é muito importante, chikungunya, dengue. Nós temos regiões do país, inclusive São Paulo mesmo, regiões extremamente preocupantes do ponto de vista do aumento da dengue, chikungunya, HIV também é um exame que é possível fazer. Muitas vezes o paciente ele precisa de ter aí um local mais reservado, ele quer fazer, mas ele tem uma certa preocupação, ele quer fazer como triagem, então é importante. E você tem diversos outros exames que são possíveis de realizar, são necessários para poder realmente a pessoa ficar mais tranquila, fazer uma triagem, e na dúvida ou necessidade de confirmação, ela vai até o laboratório de análises clínicas e faz uma outra metodologia para confirmar aquele exame. Não substitui consulta, é importante, você colocou isso, é muito importante. Esses exames não substituem consulta médica. Na medida que o paciente ele gostaria ou ele quer fazer um determinado exame, ele pode realizar, mas ele deve procurar um médico para poder ter auxílio profissional e, se necessário, confirmações de exames e até exames complementares, porque um exame de sangue também não é definitivo para diagnóstico, você tem que fazer complementações depois com outros exames, outras metodologias, às vezes até exame de imagem. Mas é uma atitude importante, corajosa da Anvisa e necessária. Nós vimos aí na pandemia que muitas pessoas necessitaram fazer o exame de Covid e os laboratórios, naquele momento, não tinham como suprir a demanda e alguns até fecharam. Então, a farmácia ela foi um ponto importantíssimo de apoio para a saúde pública naquele momento e ela deve continuar. Eu me lembro até de um fato, queria colocar rapidamente, eu dei uma entrevista, na época eu era presidente do Conselho de Farmácia de São Paulo, e dei uma entrevista, e no final foi aberto para poder dialogar com a sociedade, e teve uma senhora que falou, olha, eu queria agradecer ao Dr. Marcos, porque nesse momento no meu bairro, a única coisa que continua aberta e iluminando, inclusive à noite, é a farmácia. E a farmácia teve um papel importantíssimo naquele momento, até me emocionou muito, porque teve um papel importantíssimo, porque os hospitais fecharam,
os consultórios médicos fecharam, os laboratórios também houve um momento fechado, e a farmácia conseguiu dar demanda, conseguiu suprir a demanda, a necessidade da população fazendo exames de Covid. E nesse momento, a Anvisa entendeu, então, que era necessário, que era possível estender isso para outros exames, e eu acho que a farmácia e o farmacêutico vão poder ajudar a sociedade nessa questão de saúde pública. Medida, Marcos Machado, de fato é muito importante, né, poder dar essa capilaridade, né, e as pessoas terem acesso à farmácia que, como você destacou, em cada esquina tem para poder fazer a realização desses exames, desses testes para triagem, mas certamente isso mais adiante vai evidenciar uma outra necessidade. As pessoas, obviamente, vão precisar passar pelo médico para saber exatamente qual é o diagnóstico e os procedimentos, os tratamentos necessários para aquilo que elas eventualmente possam descobrir na farmácia. E aí esse desafio é porta de entrada da UBS, porta de entrada dos ambulatórios médicos do Sistema Público de Saúde, que é o nosso grande gargalo. A gente vê a dificuldade de atendimento na porta de entrada. Infelizmente, ainda existe, sim, esse gargalo, é uma realidade do país, porque nós temos hoje, é importante esses números, Mauro, nós temos hoje na saúde suplementar, que são os planos de saúde, em torno de 30 a 40 milhões de pessoas. Nós temos uma população de 220 milhões, praticamente. Então, a quantidade de pessoas que necessitam do SUS é muito grande. Não é uma questão só de má gestão, de desabastecimento, não é isso. Nós temos uma quantidade grande de pessoas que necessitam. Mesmo assim, com todas as dificuldades, o SUS foi capaz de dar atendimento à população quando necessitou. Então, o SUS ele precisa de mais recursos financeiros, ele precisa de melhor gestão, mas ele ainda é o sistema que acolhe, inclusive, a população até com maior faixa de renda, quando precisa realmente de um apoio, vai para o SUS e acaba tendo atendimento lá para doenças que muitas vezes o sistema de saúde suplementar dificulta também para atendimento. Então, de fato, vai ser necessário que as pessoas procurem um médico assim que tiverem seu resultado de exame. A maior parte delas irá, sim, necessitar de ser atendida pelo SUS, mas é um momento de adaptação. Isso, com o tempo, vai se adaptando, as pessoas também vão entendendo, o Sistema Único também vai entendendo, mas ele desafoga também o Sistema Único de Saúde no momento em que muitas dúvidas podem ser tiradas com o exame de triagem, talvez não necessite passar no médico no primeiro momento. É possível fazer o exame e ter tranquilidade para poder seguir a vida. Então, é um momento de adaptação, mas eu entendo que foi um avanço grande para o sistema de saúde e para a população em geral. A Câmara dos Deputados elegeu ontem o deputado Diego Coronel, do PSD da Bahia, como presidente da comissão especial que vai analisar a PEC da anistia. A comissão terá 3 vices: Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas, Marcelo Lima, do PSB aqui de São Paulo, e Renata Abreu, do Podemos, daqui de São Paulo também. E o relator será Antônio Carlos Rodrigues, do PL, São Paulo. A proposta visa conceder o maior perdão da história a partidos políticos, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e é apoiada por quase todos os partidos. Marcos Machado, para te ouvir a respeito desse tema, não é exatamente a sua área, mas a sua percepção enquanto cidadão, nesse aspecto que a Kátia levantou, o TSE, de fato, não tem a estrutura para fazer toda a fiscalização, ele coloca ali as suas prioridades, mas deveria ter, né? Porque custa muito caro o TSE para a sociedade brasileira, e acaba, quando faz, né, agindo pela provocação, né? Então, alguém provoca, então o TSE vai lá e faz a sua análise, faz o seu julgamento, seu entendimento. De fato, não só o TSE, como várias outras estruturas governamentais não têm pernas para poder cumprir com seu papel fiscalizador. Essa é a verdade. No entanto, o que está se propondo nessa comissão é novamente o descumprimento de leis. Então, o Brasil implanta leis, você tem todo um arcabouço de legislação para seguir, daí depois você faz uma anistia desde 2015, 2022, e aí você vai anistiando. Então, não é uma questão só de não repasses de recursos, mas também de utilização irregular de recursos e que deixarão de ser julgados. É uma situação que no Brasil ela é muito recorrente, né? Você cria as leis, depois não consegue cumprir, e daí você volta outra lei para anistiar. Eu não vejo muito sentido, mas eu confesso que me preocupa, porque
em sendo uma questão política e envolvendo tantos partidos, é bem possível que aconteça. Mas a sociedade deveria, sim, e acho que quero parabenizar você por trazer essa discussão, porque se a sociedade conseguisse entender e também, de alguma forma, se manifestar, é o descumprimento total. E aí as regras são sempre adiadas para depois. Vamos depois de 2024, depois de 2025, e quando chegar em 2026, volta-se outra regra novamente. É uma questão de lógica. Se existe a legislação, ela deveria ser cumprida, e os partidos vão novamente se beneficiar. Mas eu acho muito grave. Tem anistia de utilização de recursos que foram repassados e foram utilizados de forma irregular. Tem a questão da campanha, novamente financiamento de campanha pelas empresas, que é outra situação que também já havia sido abolida e está sendo proposta novamente para pagar contas de campanha. Eu acho que merecia uma discussão maior, inclusive com a participação da sociedade e os seus representantes. Eu acho muito arriscado que isso passe, é muito preocupante. Um agradecimento a vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, pela participação nessa edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Chegando na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã, aqui pela 365, também pela Altivia, TV da internet, pelas redes sociais. Uma boa tarde para todo mundo. Lucas, bom programa, boa tarde para a audiência. Tchau, até amanhã.